Agora eu quero que você acalme, em nome de Jesus, e diga para você mesmo: terra, você está pronta para receber a semente? A palavra do Senhor, ela nos ensina que o coração é essa terra onde a semente deve ser plantada. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua expectativa para a palavra? Eita glória, eu vi um terrafest. Tem glória aí? Oh, aleluia. Agora, fala aí para a irmã que está ao seu lado, para o irmão, né, que está ao seu lado, por favor. Não me incomode. Ainda que eu queira, não fale comigo. Eu preciso da palavra ser ministrada por ela. Agora se coloque de pé e vamos orar por esse vaso hoje que se dispõe a estar na casa do oleiro. Amém. Vamos orar, estenda sua mão, apresente a vida da diaconisa Denise, para que o Senhor venha fazer aquilo que Ele já preparou. Amém? Senhor, nós apresentamos, Pai, a Tua filha que hoje se coloca, Pai, na Tua dispensação. Que desce, Pai, como vaso na mão do oleiro. Por isso faz aquilo que lhe apraz nessa noite, Senhor. Usa com autoridade, usa com poder. Toma, Senhor, o vaso e a faz transbordar segundo a Tua vontade para as nossas vidas. Toma cada coração nessa noite, que estejamos preparados e atentos, vigilantes para receber essa palavra, Senhor. Cura, liberta, salva, exorta, Senhor, faz o que tiver que fazer no nosso meio. É o que nós te pedimos. Repreende, Senhor, toda retaliação contra a casa da tua filha, contra os projetos, Senhor, contra o ministério. Em nome do Senhor Jesus, guarda como a menina dos teus olhos. Assim nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos pela tua boa palavra, em nome de Jesus. Eu cumprimento as minhas irmãs e os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí na carta aos Romanos, capítulo 7. A minha versão multimídia é RC. Carta aos Romanos, capítulo 7. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Não é jargão de pregador. Eu tenho uma promessa. Você tem uma promessa? Eu tenho uma promessa e ela tem bastante tempo. E eu creio nela, Rayane. Eu ainda trabalhava com outras coisas e uma pessoa que eu não conhecia, e todo mundo que me conhecia, logo que eu me converti, achava que eu ia cantar por essa voz, né? Mas essa mulher não me conhecia e eu nem imaginava, porque para mim já estava bom demais. Entrar nesta casa, sentar onde a Raquel Aragão estava sentada ali, era onde eu sentava, nos bancos de madeira, poucas pessoas, e todo culto eu me debruçava e me derramava nessa casa. Nunca almejei nenhum cargo. Nunca almejei. Para mim estava bom demais o que Deus já tinha me dado. Mas ela foi ao lugar onde eu trabalhava e disse para mim assim: assim diz o Senhor, te vejo pregando para muitas mulheres. Te vejo pregando para um auditório de mais de 3 mil mulheres. Esse dia ainda não chegou, mas eu creio nele, Raquel. E tomo posse porque Deus me ungiu para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos. Se Ele te ungiu, dê glória. E agradeça, porque nós não merecíamos. A crise que te liberta é o que iremos meditar hoje. Romanos 7, do versículo 17 ao 20, e depois só a primeira parte do 24.
Romanos 7, do 17, diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. E o 24, miserável homem que sou, quem me livrará? Quem me livrará do corpo desta morte? Responde comigo, Jesus. Jesus! Ele peleja por nós essa noite. Senta dando glória a Deus. É Jesus, que Ele cresça. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça. Que Ele apareça. O diabo amou para eu não estar aqui. Armou até para botar nas minhas costas a morte de uma pessoa. Ah, Jesus, mas eu tenho um Deus que peleja as minhas causas. E aquilo que ia ser motivo de vergonha, para a glória de Deus, eu dou aqui você também. Sabia que o diabo usa um fardamento, Cleidiane? Ele é organizado. Ele tem seus enviados para paralisar. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Assim como o Senhor fez comigo, tenho autoridade para pregar, tenho autoridade para profetizar, que toda mazela, toda dificuldade, você pode estar aí com expectativa em mim. Recebi várias mensagens, eu louvo a Deus, pessoas que apostam no meu ministério. Só que eu quero te dizer, coloque a sua expectativa naquele que pode fazer algo por você. Eu sou somente um instrumento nesta noite, e um instrumento afiado, Raila. Eu não vim aqui cega, não. Eu vim aqui preparada e revestida pelo Espírito de Deus. E este homem que escreve essa carta também era alguém que estava preparado. Não era alguém despreparado ao ministério. Não era alguém que queria um cargo, uma posição, porque isso ele já tinha. Só que ele olhou para tudo aquilo e disse: isso é tudo esterco. E a gente na casa, eita Jeová, brigando e competindo por esterco. Mas esse apóstolo, ele não perdia tempo com isso. Ele sabia que ele tinha uma grande obra. E a obra desse apóstolo era também responder, lógico e inspirado, uma resposta que não calava no coração da humanidade. Como pode o homem ser justo para com Deus? Você é justa para com Deus? Você é justo para com Deus? E a sua caneta começa a discorrer nessa carta sobre isso. E essa epístola é uma das mais importantes. Ela é considerada
o Evangelho segundo Paulo. Ele é considerado tratado teológico. E esse evangelho, escrito segundo o apóstolo Paulo, ele é diferente dos outros 4 evangelhos. Porque os outros 4, eles começam com boas novas. Mas o evangelho do apóstolo Paulo, escolhido por Jesus, ele começa com más notícias. Ele começa dizendo: eu não me envergonho do evangelho. Há crentes se envergonhando do evangelho, mas ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê, e salvação. E aí ele inicia no capítulo 1 dizendo, e ele começa a estampar, a fazer um diagnóstico da humanidade. E ele começa pelos gentios. E ele brada. Hoje está querendo calar a igreja. Nós estamos inventando palavras para tentar se esquivar da dificuldade. Mas ele diz assim: ultrajaram a santidade de Deus rebeldes, mudaram a glória de Deus incorruptível para se debruçar a ídolos. É assim que ele diz no capítulo 1. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Qualquer comparação não é mera coincidência com o que está acontecendo hoje. E ele se discorre dizendo: se entregaram à depravação. Não podemos nem pregar contra isso na igreja. Ele diz o seguinte: a idolatria. E no versículo 30 do capítulo 1, se a multimídia quiser colocar aí, eu não vou ler todos, mas ele discorre uma lista. Denise, não vou pregar no tema, eu estou pregando no tema. E ele diz assim, ó: contra os murmuradores, infiéis nos contratos, homens e mulheres irreconciliáveis. A gente pensa que todo mundo vai ser salvo, que todo mundo vai se entregar a Cristo. Isso é uma mentira, uma falácia. Aos que são irreconciliáveis. E ele não para por aí. No capítulo 2, ele começa a falar sobre os moralistas. Pessoas que em algumas delas no nosso dia de hoje não tem religião nenhuma, mas você olha para eles, é uma pessoa boa, é pai de família, trabalha. Só que a régua dele não é Deus. A régua dele é ele mesmo. E o apóstolo Paulo, ele entra de sola com um objetivo muito bem definido: pregar o evangelho para ver se o povo se arrepende. Essa classe, ela acha que não precisa de Cristo, está tudo bem na vida dela, ela não tem uma conta para pagar. Só que o apóstolo diz para eles o seguinte: vocês são bons demais, né? Bom demais e condenam os outros. Tipo, a minha vida está uma boa, você que serve a Deus, olha a peleja que você está. Tá tudo bem na minha casa, mas e você que serve a Deus? Às vezes está com conta vencida, perdeu o emprego, mas o apóstolo diz para ele: olha, fiquem vocês sabendo que pode ser juiz, governante, clérigos, plebeus, leigos, magistrados. Deus não faz acepção de pessoas somente para trazer, não faz acepção de pessoas no julgamento. Vocês serão julgados, terá um julgamento para vocês. E ele começa a falar de mais uma classe que incluía ele, os judeus. Ele veio falar dos gentios, ele veio falar dos moralistas. E agora ele começa a falar dos judeus, que detentores da lei.
saiba que haverá uma responsabilidade de cobrança sobre a vida de vocês. Privilégio sem responsabilidade não combina. E aí ele diz para eles: vocês são hipócritas, porque pregam e não vivem. Um judeu que transgride a lei não é melhor do que um gentil que não a carrega. E ele vai colocando todo mundo, desculpa o palavreado fraco, mas todo mundo no mesmo saco. Não vai ficando ninguém de fora. E ele diz: vocês ainda são piores, porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E aí, eu quero encerrar no capítulo 3, na primeira parte, essa introdução, quando ele fala da culpa universal. Ele não deixa ninguém de fora. Hoje ninguém vai ficar de fora. Você vai tentar sair pela direita, pela esquerda, mas Jesus vai te achar nessa casa. E ele diz assim: todos pecaram. Misericórdia. E destituídos foram da glória de Deus. Todos. Paulo começa a mostrar o domínio do pecado entranhado em nós. Paulo começa a mostrar o diagnóstico de uma doença moral e espiritual entranhada no meio do povo. Ele fala: todos estão debaixo desse pecado. A lei era para refletir o meu pecado. Ela era um espelho. Mas louvado seja Deus que não ficou na lei. Louvado seja Deus que havia um sabão. O sabão do lavandeiro que viria lavar as vestes de toda aquela e aquele que se despir, identificar a sujeira. Toma, Jesus, lava. Toma, Jesus, bota para quarar. Toma, Jesus, coloca alvejante, que é a graça. A graça te alcançou? A graça te alcançou? Porque ela me alcançou. E é sobre essa graça, diante de que não havia um justo sequer, ela vem. Ela vem para mim. Ela vem para você. E ele vem no capítulo, na outra parte do capítulo 3, 4, 5 e 6, dizendo, aí ele começa com as boas novas. Ele apresenta as más para você entender: eu preciso de Jesus. Eu não sou bom o suficiente sem Cristo. E ele começa a dizer da justificação pela fé. Tu foi justificada? Você tem fé suficiente para ter sido justificada? Ele vem falar do exemplo da fé de Abraão. Ele fala da diferença, do contraste do primeiro Adão, que o pecado entrou no mundo por ele, e o segundo Adão, que é Cristo, e a salvação entrou através dele. Quem era esse homem que fala esse tanto de coisa? Que autoridade é essa para colocar o dedo na ferida dessa maneira? E vou te apresentar o apóstolo Paulo com uma outra vertente hoje. Uma ótica do outro lado. A gente fala muito dessa, mas hoje eu quero falar de uma outra. Uma ótica onde era um homem com estado civil indefinido. Não existe teólogo que possa pegar um martelo e bater e dizer
se ele era solteiro, se ele era casado ou se ele era viúvo. Indefinido. Começa a imaginar uma pessoa congregando com a gente desse jeito. Estado civil indefinido. Ninguém se sabe. Ex-fariseu orgulhoso da lei. Mas quando teve o encontro com Cristo, não voltou para pedir exoneração do seu cargo, nem licença não remunerada. Ele larga tudo, deixa tudo para trás. Ex-presidiário de solitárias em muitas das vezes. Que valor que a gente dá no ex-presidiário? Ex-presidiário nunca ficou mais, nem chega perto de ficar 2 anos numa mesma igreja. Nós chamaríamos de inconstante. Não tem raiz um homem desse. Essa seria o nosso julgamento para esse homem. E qualquer comparação comigo nesse quesito não é mera coincidência. Temperamento colérico. Não é orgulho dizer isso, mas é a verdade. Paciência com gente lenta. Para andar com Paulo, diga Marcos, precisava ser proativo. Senão ele mesmo pedia para sair, não dou conta de andar com Paulo. Largou no meio do caminho o projeto, porque não deu conta de andar com o apóstolo. Brigão, intransigente, radical. Está escrito que quando o perseguidor fazia torturas psicológicas até os cristãos blasfemarem, quando não os colocavam em cadeias ou mandava matá-los. Todo homem, toda mulher de líder, todo líder, todo obreiro, todo pastor tem suas excentricidades. Mas esse homem entendia que ele tinha as excentricidades dele. Mas assim como Jesus não abriu mão de Paulo, com todo esse currículo ruim, ele não abre mão de mim, de você. Tem currículo ruim? O currículo não é muito bom, mas tem a graça que vai te alcançar nesta noite. Ela não desiste de você. Todo homem e mulher que tem projeto de Deus vai viver o capítulo 7 de Romanos. A crise que te sara. É uma crise que todo cristão vai viver. Alguns pensam até que são uma fraude. De tamanha a guerra. Chegam para dizer, você é uma bênção. E você no seu íntimo, Jesus, eu não sou bênção não. Dizem para você, você é uma mulher de Deus. Você fala, Jesus, como? O Senhor conhece o que eu fiz agorinha. É a graça que te alcançou. Não para você dar vazão ao pecado. Para entender, ainda tem tempo. Ainda tem tempo de endireitar o altar. Quem tem altar nesta noite? Quem tem altar? Quem trouxe lenha para queimar? Quem trouxe lenha para queimar neste altar? Porque eu trouxe o meu feixe.
Eu trouxe o meu feixe. E Paulo, aos capítulos anteriores do capítulo 7, o dedo dele apontando na ferida. Vocês, nós, mas um homem e uma mulher de Deus, de verdade. De verdade. Chega um tempo que ele larga os pronomes no plural da terceira pessoa. Nós, vós. E pega o de primeiro. Eu. Aqui eu vejo um homem de coragem, um homem comprometido com o evangelho, que não coloca máscara quando é para falar dele, que não fica só os outros. Aí ele diz: o pecado, agora é comigo. Capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 6 foi com o povo, agora é comigo. Agora é o tratar de Deus comigo. Ele muda o campo da visão. Em vez dele pegar a lanterna e mirar na Raquel Sardinha, ele pega essa lanterna e vira para ele. Ele vira para ele e essa lanterna não tem poder de ofuscar a visão. Porque essa luz não é uma luz que cega para manter cego. É a luz que cega no caminho de Damasco, para que as escamas dos teus olhos caiam e você possa enxergar. É uma luz que revela. Tem gente servindo a Deus cego, como Saulo e no caminho de Damasco. Eu estou fazendo a obra de Deus e matando o povo. Eu estou fazendo a obra de Deus e matando o povo. Mas essa cegueira hoje vai cair por terra. Tem luz para iluminar a casa. E ele começa a fazer o diagnóstico das mazelas, como a gente faz quando o Senhor nos dá a graça da gente conseguir enxergar a gente mesmo. E esse diagnóstico não cria em Paulo um prazer. Fazer um mal para a irmã Clésia e ainda ficar com o nariz empinado e achar que eu estou na minha verdade. Não. É fazer como agora, dar uma má resposta na cozinha e voltar: meus irmãos, me perdoa. É essa graça que nos acompanha. Paulo não sentia prazer. As papilas gustativas de Paulo não têm prazer nessa comida estragada, que está na casa fazendo mal, fazendo uma sopa, uma canja, seja lá o que for, onde tem morte na panela e dando para o outro comer. Paulo não. Ele podia até te ferir, mas ele vinha depois. Porque a casa podia ter pecado, mas na casa morava o Espírito Santo. E se tu é templo e carrega o Espírito Santo, ele vai te constranger. Paulo teve o senso de responsabilidade de liderança. Eu sou um pastor, eu sou ovelha também, eu preciso deixar exemplo. E ele pega e puxa para ele, largando todo o farisaísmo. O farisaísmo não acompanhava mais o apóstolo. Paulo não tinha como ficar nessa condição.
E isso não é atitude de gente fraco, é atitude de gente humilde. E humildade não é semblante caído, não é pensar menos de mim, ai, tadinha de mim, não, isso aqui não é para mim, é para você. Paulo era humilde, mas quando ele precisava usar da prerrogativa dele, ele jamais deixou de lado. Mas ele não pegava, ele passava à frente. Essa é a humildade que envolve o coração. Ter uma consciência cativa em Cristo. Eu vou andar, vou tropeçar, mas eu vou levantar. Eu não vou permanecer caído. Eu não vou permanecer prostrado. Tem gente que não levanta, ai meu Deus, por causa das hienas. Toda hora elas vão lá e arrancam um pedaço seu, velado. Mas eu quero profetizar nesta casa hoje autoridade para as mulheres de Deus, para os homens de Deus, e que a gente não fique nessa de estar vendo uma hiena e passa a mão e faz cafuné. Bota a mão e repreende. Faz igual aquela menininha no Instagram, pequenininha, já sabia quem era ela. Ela estava sofrendo bullying. Não sei se os irmãos já viram isso. E ela chegou em casa e a mãe não aguentou, teve que gravar. Parecia até tua filha, Cleide. Porque as meninas se juntaram para dizer que ela era feia. Mas quem sabe quem é? Quem sabe quem é? Aí a mãe dela falou: fulana, chamaram você de feio, o que foi que você respondeu? Ela: tá repreendido, Satanás. Repreende o Satanás que quer te colocar para baixo, que quer roubar a sua identidade, que quer dizer que você não pode, que você não vai ser ninguém, que tu é feia, que tu não é inteligente. Repreende. Repreende. Não deixa Satanás confortável perto de você, que ele fique intimidado com a tua presença, sabendo que ele vai ser descoberto, sabendo que ele vai ser repreendido. Mesmo sabendo quem ele era, numa grandeza de volume já no meio dos cristãos, ele não esconde as suas fraquezas. Há uma tendência muito grande, dependendo de onde você já estiver, de, como Renata disse aqui, de se render, de se lançar. Porque você já vai pensar: o que vão pensar de mim? E por que, minhas irmãs, o pecado habita em mim e habita em você? Por quê? Por quê? Se nós somos templo, em que legalidade? Aonde ele entrou? Por que ele entrou? Essa crise chegou na vida do doutor, do discípulo, do apóstolo. E que ela chegue na tua vida hoje. Porque ela chegou na minha também. Paulo olhava para ele e falava: eu sou intolerante, eu sou soberbo, porque eu conheço demais, esse povo não conhece nada. Eu pego isso aqui, ó, já fiz 50 vezes, o povo ainda não terminou nem a primeira. Deus não vai abrir mão de você se Ele tiver um projeto na sua vida. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele não está falando das canalices morais. Ele não está falando do caráter
de ser uma pessoa mau caráter. Ele está falando de uns desvios de conduta. Mas ele não se conforma em caminhar com esses desvios. E tomara que você também não. Eu tomara que você almeje caminhar livre. Ele entende que na habitação espiritual há quartinhos. Quando fala de habitação, me remeteu à casa, e a casa tem vários cômodos. Tem gente que intitula na casa dele o quarto da bagunça. Ele mesmo bota esse nome. Ou sótão da bagunça, das tralhas, das coisas velhas. E há habitações aqui, como acumuladores, não humanos, mas espirituais. Acumuladores de traumas, de mágoas, de ciúmes, de contendas, de invejas, de cobiça. Qual o quarto que está sujo na sua casa, que precisa parar, e hoje eu vou fazer uma faxina? Você já tentou ajudar uma pessoa acumuladora a limpar? Você chega lá, você vê tanta tralha, tanta coisa velha, você quer tirar a pessoa. Não, isso aqui vai servir para alguma coisa. Não, isso aqui vai servir para eu usar depois. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa esbanjadora. Eu estou dizendo que você é filha do rei. Que você é filha do Altíssimo. E porque tem coisas que não são do alto na tua casa? Por quê? Libertar de mim, você se libertar de você, não é falar assim, eu não gosto da irmã Apolônia, eu vou gerenciar esse sentimento. Deus não nos chamou para gerenciar mazelas, pecados. Não, tu não é gerente de coisa ruim, não. Ele tem um propósito na minha e na tua vida, de você pegar e mandar embora. Abraão teve 2 filhos, um da carne e um do espírito. Chega um tempo que próprio Deus diz: Abraão, manda Ismael embora. Era filho, tu vai falar, eu gerei isso aqui, manda embora. Eu não sei que coisa ruim tu gerou. Isso aqui é profundo, é só para quem está ligado que vai entender. Não é para você dar glória, não, é entender. Se quiser dar glória, você é livre na casa do Senhor. Fica com o filho espiritual, não fica com o da carne. Tem amizades da carne, não é do espírito. E aí ele pensa, né? Com certeza, toda vez que os meus pecados batem na minha cara, como ele diz, o diabo vem e esbofeteia a minha cara. Tu já se sentiu assim? Porque eu já. Eu não sei se tu já, mas eu já. Aí ele lembra da graça. Ele lembra que o pastor não pode ajudar ele. Que a melhor amiga não pode fazer nada. Mas se ele se derramar com verdade, sinceridade, a graça vai vir. A graça vai encher, a graça vai alcançar. A graça vai chegar e ficar. E te lembrar, meu filho amado. Meu filho amado, a quem tanto amo. E por que, irmãs, que a gente tem que virar a lanterna pra gente? Por quê? Para enxergar verdadeiramente. É incluir a gente mesmo nisso.
eu decidi virar lanterna para mim. Quando começaram os jejuns desse tema, eu estava desanimada. Eu já estava querendo voltar a pescar. E numa guerra travada entre a carne e o espírito. Porque eu tinha consciência de tudo que Deus já tinha feito por mim. Mas eu já estava cansada. Cansada de pelejar com porfia, de pessoas que te abraçam. E tu sabe que é tudo mentira. Eu não consigo administrar muito bem isso, sabe? Na minha cara tu vê a verdade. Eu sou uma pessoa que não consigo muito fazer caras de bocas. E eu fui desanimando. Falei, você quer saber? Tá chegando gente, deixa a gente com gás, fazer. E o Senhor insiste. Eu não merecia e o Senhor insistindo. E o Senhor insistindo. Eu cheguei ao ponto. É porque eu falava muito assim, eu vi o povo testemunhar. Eu queria desistir. Eu falava, eu mesmo nunca vou desistir. Pedro, purinho. Eu vi o povo falar desanimado, dizer que eu mesmo não estou desanimada. No gás 100%. Mas essas coisas, esses cupim foram me minando. Eu fui perdendo o gosto. Eu fui perdendo o gosto. Mas muito consciente que eu não podia envergonhar o Evangelho. E num dia, numa insanidade, eu dentro do meu carro, eu falei, gente, não vai. Pensei, eu não falei não. Não vale a pena mexer com esse trem de igreja não. Demorou 5 minutos. Senso de responsabilidade bateu na minha porta. E eu comecei a pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa por essa insanidade, por essa loucura de pensar isso. E desde esse dia eu fiquei muito preocupada. Porque eu vi que eu estava à beira do perigo. Caminhando aqui com vocês, rindo, dando glória a Deus e aleluia, ministrando EBD. E quando começou esse jejum, aí vi lá os tópicos, cura e tal. Eu falei, Senhor, eu preciso pensar em mim agora, porque senão eu vou morrer. E como o propósito era olhar para si, eu falei, eu vou fazer de jejum para me arrepender. E comecei a colocar, Jesus, eu me arrependo. De que? Eu não sei o que me arrependo. Eu me arrependo. O meu jejum, o meu propósito era arrependimento. Porque às vezes a gente está cega, nem consegue enxergar. Argumentos eu tinha aqui, mas eu entendi isso aqui, sabia as astutas ciladas de Satanás. E coloquei esse propósito. E saindo da minha casa, no dia que o presbítero David ministrou a EBD aqui, eu cheguei no guarda-roupa, abri a porta do guarda-roupa e queria pegar um casaco, estava frio. Abri o guarda-roupa. Falei, poxa, eu não tenho um casaco. Não é que eu não tinha nenhum casaco. Já estavam velhos, já estão, né? E quando eu falei isso, o Espírito Santo, por que você murmura? Eu estou incluída junto com os gentios. Murmuradora.
E eu vi o Senhor me responder. O Senhor esquadrinhando o meu coração. E me mostrando, ó, você está murmurando. Olha o tanto de coisa que eu te dei, olha para sua mão. Ô, irmãs. Eu comecei a olhar para minha mão, Senhor, obrigada porque eu tenho mão. Obrigada porque eu enxergo. Obrigada porque eu tenho casa, porque eu ando. E vim para EBD, e esse dia eu tinha até que sair mais cedo, que uma tia minha do sul estava aqui, e a gente ainda não tinha ido visitar, ela ia embora no outro dia. E sentei, irmãs, às vezes você achou que vinha hoje aqui, e a palavra ia te encontrar. Deus não precisa que preguem a palavra para Ele te encontrar. Ele encontrou o filho pródigo sem ninguém pregar para ele onde ele estava. Eu dobrei os meus joelhos ali atrás. E quando eu sei que eu tenho que levantar ou fazer alguma coisa, já senta atrás, né? Para não ficar aquela demanda. E quando eu dobrei os meus joelhos, a graça de Deus veio sobre mim e começou a me renovar. Quem estava aqui vai lembrar. Depois eu fiquei igual a missionária Rayane. Rapaz, eu estou sozinha nesse EBD. Eu estou numa dimensão que ninguém está nela. E o presbítero David falava de Pentecostes e minha cabeça queimava. O meu coração pegava fogo. Era como se eu estivesse naquele ambiente. E eu não conseguia parar de dar glória a Deus e aleluia. E de chorar. Fui renovada pelo Espírito Santo. Porque decidi virar a lanterna para mim. Tá desanimada? Vira a lanterna para você. Busca, não é o outro, não estou dizendo que o outro não faz, mas vira ela para você. Aqui esse tema, como a nossa pastora disse, é individual. Não é com o outro, é comigo. É com você. E quem, para terminar, me livrará do corpo desta morte? Jesus. Jesus, Jesus. Eu e você somos jambuzeiros bravos, enxertados na videira verdadeira, que lança seiva para curar, para sarar, para libertar. Coloque-se na dependência. Arranque as estrelas, os botões, arranque todos eles. E diz: Senhor, se for preciso me cegar, para eu enxergar como o apóstolo Paulo, opera em mim, Senhor. Opera em mim, Senhor. E para que tudo isso, minha irmã? Pode ficar de pé. Isso tudo é para você ter um encontro que a irmã Denise teve, dobrando o joelho, sem ninguém orar para ela. Não precisou de profeta, não precisou de pregador. Só Jesus. Só Jesus, Ele entra na nossa causa, Raíla. Ele entra na nossa vida. Quem é que quer ser revestida dessa autoridade? Quem é que quer ser revestida de graça? O coração voltar a queimar, animada, o primeiro amor. Eu quero profetizar. As algemas podem te prender, mas a palavra está livre. Ela está livre, jorrando e descendo do altar como uma cachoeira, andando. Quem tem sede, beba. Quem tem sede, vai bebendo. Nenhuma prisão
tem poder diante de um homem, de uma mulher de Deus arrependido, quebrantado, reconhecendo as suas mazelas. E Paulo fecha no capítulo 8 dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não sei se você gostou da ideia, da estratégia, mas quero orar para você que eu quero me arrepender. Senhor, eu ainda não sei de quem, igual a da irmã Denise, mas o Senhor pode falar. Pode vir na frente. Senhor, eu quero me arrepender. Eu quero viver algo novo contigo. Quero arrancar bottom. Quero arrancar tudo que me prende, para que o Senhor possa falar. Se você quer se arrepender, está aqui a graça. Ela me alcançou e vai te alcançar. Ela me libertou e vai te libertar. Ela me sarou. Ela me sarou. E ela vai te sarar também. Começa, Senhor, os quartos. Os quartos escondidos, quartos cheios de acúmulos, cheios de bagunças, quarto de acumuladores de mágoas. Já fizeram até prateleira nesse quarto, tem até cama. Mas elas vão arrancar tudo hoje, é tudo, tudo, tudo. Arranca tudo, não deixa nenhum móvel, para que ninguém queira se hospedar na tua casa. Meu Deus, se o ministério de louvor pode adorar. Enquanto o ministério de louvor adora, se tiver mulher de Deus liberta, deixa Deus usar as profetas da casa. Eu recebi algumas mensagens dizendo que bom, Denise, que alguém da casa. Hoje fui eu, amanhã é você. Tem lugar para todos na casa. Senhor, nós te louvamos e te adoramos. E eu creio que assim como o Senhor fez comigo, o Senhor me encontrou. Essas irmãs querem ter um encontro, Senhor. Fala claramente com cada uma delas. Senhor, vai falando ao coração, revelando o que precisa ser tirado. Senhor, tirando toda a sujeira. Que o sabão do lavandeiro nessa noite vai colocar aqui vestes alvas, brancas como a neve. Todo dedo acusador vai ter que abaixar a mão, vai ter que recuar, porque o Espírito de Deus está na casa, operando, sarando, livrando e libertando, para a glória do teu bendito e eterno nome. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está na casa para restaurar, como a Denise falou, restaurar a comunhão, o ministério. Às vezes as lutas são assim mesmo, queremos parar, desistir. Mas nesta noite eu entendo que o Espírito Santo de Deus está nos dando força para recomeçar. Muitas aqui podem ter entrado dizendo: eu vou parar, cansei. Mas Deus está renovando as nossas forças nesta noite. Você não vai parar. Você não vai parar. Em nome de Jesus. Enquanto as meninas vão cantando, deixa o Espírito Santo de Deus ir ministrando no teu coração nesta noite. Em nome de Jesus. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Com uma frase
Meu Deus, vai sarando, vai curando, vai fortalecendo. Meu Deus, sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? meu Deus, Que era sem pecado, restaura as nossas forças. Meu Deus, restaura, no lugar da restaura. morte, Meu Deus e meu Pai, o Cordeiro que por mim se Senhor Jesus Cristo, entregou, e os perdoa, meus pecados perdoa os nossos levou. pecados. Meu Deus, Ele levou sobre si. oh glória a Deus. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim Ele me amou. Meu Deus, Uma frase, atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele Sara, me perdoou. vai sarando. Sua irresistível graça Senhor, vai curando, vai curando. Esse que era sem pecado e não me condenou. Oh glória a No Deus. lugar da morte, vida me Espírito de Deus vai curando, vai O sarando. Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados Meu Deus. levou. Quem é esse que Meu era Deus. sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me Oh glória a Deus. o Cordeiro que por mim se entregou, Restaura, e os meus pecados cura. levou. Oh Jesus, que volte a produzir todo espírito de esterilidade espiritual, todo ressecamento espiritual, toda infertilidade espiritual seja substituída por vida, que haja vida. Eu profetizo vida, vida, receba vida, vida nos projetos, vida no ministério. Recebe nesta noite recomeço, força para recomeçar. Meu Deus e meu Pai, nós queremos continuar perguntando. Tem alguma mulher na casa que quer receber uma oração específica de cura? Oramos na cura espiritual. Volta para o teu lugar dando glória. Mas abre aqui o meio. Tem alguma irmã que precisa receber cura física? Você, Laís? Tem mais alguém? Vem aqui. Mais alguém? Vem, Carolzinha, ministrar essa oração. Cura física. Laudos contrários. Laudo que o médico já deu aí. Jesus pode curar, não pode? Jesus pode ou não pode? Te libertar da enfermidade. Talvez a enfermidade, ela te prende. Quem mais? Pode ficar aqui, ó. Nós vamos orar agora. E eu creio que o mesmo Deus vai continuar curando. Nós estamos profetizando pela fé. Pela fé.
As missionárias, pegam aqui o azeite. Cadê o azeite? O óleo. Nós vamos orar. Quem for receber para cura, fica com a mãozinha para cima, para as irmãs saberem que você está aqui na frente para receber a oração da cura. Pode passar na mão dela. Vem, Carolzinha. Estenda suas mãos para cá, igreja. Oração com fé move o coração de Deus. Estendam. Espírito Santo, mais uma vez diante da tua presença nós estamos, Pai. Estão aqui essas mulheres apresentando uma deficiência física. E na autoridade que há no nome de Jesus, caroços, saiam agora. Dores nos ossos, saiam agora. Recalaba. Toda feitiçaria, espírito de feitiçaria, eu te dou uma ordem agora. Saia agora, em nome de Jesus. Doenças no estômago agora. Recalaba, sorelabaixo. Dores no estômago, nós te damos uma ordem agora. Saia na autoridade que há no nome de Jesus. Dor nas pernas, eu te dou uma ordem agora. Saia no nome de Jesus. Saia, eu te dou uma ordem agora, em nome de Jesus. Saia. Dor na coluna agora, saia no nome de Jesus. No nome de Jesus. Dor nas articulações, dor nos nervos, saia agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Seja repreendido tudo aquilo que vem contra o teu corpo físico. Tudo aquilo que ofende o teu corpo físico. Agora, no nome de Jesus, nós damos uma ordem agora no mundo espiritual sobre a vida dessas mulheres. Que elas sejam livres. Que elas sejam livres. Livres para exercerem tudo que o Espírito Santo tem para a vida delas. Em nome de Jesus. Que esse útero espiritual, seja fértil para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Toda enfermidade, toda corrente de enfermidade, seja agora dissipada através do sangue de Jesus. Doenças da alma, doenças na emoção, físicas, sejam repreendidas agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Caiam por terra. Liberta, Senhor, nesta noite. Liberta-nos. Liberta-nos das nossas enfermidades. Todo diagnóstico que às vezes nós não temos como mudar, humanamente falando, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As irmãs não ficam olhando para cá não, irmãs. Nós estamos numa batalha. Não fica olhando para cá. Meu
Meu Deus, nós não estamos no cinema. Estamos numa batalha espiritual. E agindo Deus, quem pode impedir? Nós não nos reunimos aqui para aglomerar. Reunimos aqui para sermos libertas de nós mesmas. Aonde existir algo que te prende, que o Senhor tem poder para entrar e curar. Em nome de Jesus. Não há inferno que possa impedir o poder da tua palavra, o fluir da tua vontade, Deus. E não há cadeias que possam nos deter Se tu estiveres conosco. Ô glória, quem pode dar glória? Aqui tem mulheres que precisam libertar do ciclo. O ciclo é vicioso. Você não consegue sair desse ciclo. Parece que a sua vida sempre vai ser desse jeito. Os anos passam, você envelhece, mas parece que você está numa roda e não consegue sair. Jesus está na casa e Ele quer te libertar. Deus tem poder de pôr um fim nesse ciclo, se assim você crê. E eu quero chamar você à frente que se sente assim. Aleluia. As irmãs não ficam olhando para cá. Vai orando. Ó, tem uma aqui sem. As obreiras ficam ligadas. Quem mais quer receber essa hora? Já tem uma ali. Aqui na frente tem mais 3 precisando. Cadê? Aqui, Rayane, ó. Glória a Deus. Jabes nasceu, né, com o nome dizendo, né? Sofrimento. Já nasceu com uma palavra, um estigma sobre ele. Mas Jabes orou ao Senhor. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor muda isso. Meu Deus, não é uma palavra da tua mãe que vai prevalecer. Não, não é maldição. Não é obra de feitiçaria que vai prevalecer. Quem prevalece é a graça. É a graça de Deus, é a escolha, é a chamada. Aleluia. E nós vamos profetizar nesta noite. Ai, Jesus. O Senhor tem poder de mudar. Às vezes até tua mãe diz: essa menina não vai para frente, essa menina não tem jeito. Aí Jesus chega e fala: tem jeito sim. Tem jeito sim. Jesus está libertando. Não olhe para cá, fica assim olhando para cá não. Ore, marche. E quando você está orando, os céus estão curando. Jesus está curando história de mulheres que às vezes pode estar no 5º relacionamento, 6º relacionamento, e não consegue ter um relacionamento. Mas nesta noite, sobre a autoridade do Espírito de Deus, nós profetizamos liberdade. Meu Deus, muda a história. Senhor, entra nesse ciclo que parece que os anos passam, Senhor, e nada acontece. Mas o Senhor tem poder de mudar. Nós não temos, mas o Senhor tem poder de nos libertar das palavras malditas, das palavras de maldições. O Senhor tem poder de libertar. O Senhor tem poder de perdoar os nossos pecados e escrever uma nova história, um novo recomeço.
Escreve, Senhor, novas histórias a partir do teu sangue, a partir do teu sacrifício na cruz do Calvário. Toda ação contrária do adversário caia por terra, no nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. Todas as cadeias, todas as cadeias, todas as cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura, cura, cura. Meu Deus. No fluir da tua voz. Oh, glória a Deus. Quem pode dar glória? Glória a Deus. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém na casa que quer reconciliar? Tem alguma mulher que vê assim, ó, hoje eu vou me reconciliar com Jesus, vou renovar a minha aliança? Tem alguém? Você que trouxe uma amiga? Tem alguém? Oh, glória a Deus. Deus está curando aqui. O azeite está sendo derramado. Aleluia. Tem alguma mulher que quer reconciliar? Algum jovem, algum homem que quer voltar hoje aos pés do Senhor? Tem alguém? Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém? Não tem? Glória a Deus. Então vamos cantar mais um pouquinho. E não há inferno que possa impedir. Essa vocês sabem. O poder então vamos declarar o fluir da tua vontade, Deus. E não há cadeias que possam nos deter. Se tu estiveres conosco e se estivermos em ti. Tá vindo ali, ó, a primeira alma aceitando Jesus. Quem pode dar glória? A segunda. Oh, aleluia. Todo barril, todo projeto de Satanás contra a tua vida vai cair por terra em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria sai agora, sai agora. Vai separar. Sai. Não há nada que possa impedir o teu poder. Não há nada que possa nos fazer parar. Declara, irmãos. Não há nada que possa impedir o teu poder. Curas, cadeias se Meu Deus, quem tem glória da glória. no fluir da tua voz, curas venham, céus se abram, cadeias se rompam, no poder, no fluir da tua voz, curas venham, Glória a Deus. Quem pode dar glória? 3 vidas para Jesus. Aleluia.
graça de Deus está derramada na casa para libertar, salvar, curar e renovar.